Então, continuando aqui com o nosso estudo, né? Vai ser o vídeo 14 esse. E beleza. Então, até agora a gente usou esses comandos aqui. Blá, 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 blá. Criou essa tabela aqui. Criou o TemDog aqui, que antes era o cônjuge. Depois de cônjuge perguntou se tem filhos. E depois a gente caiu na real que ter filhos é loucura e é melhor ter cachorro. E esse daqui é um bool. E daí ele está como null, mas dá para alterar lá, que a gente fez a alteração também no outro vídeo. Então aqui a gente vai continuar com o material que a gente estava utilizando, né? E aqui a gente vai dropar uma coluna. A gente vai detonar o TemDog. Eu não quero mais saber se ele tem cachorro ou não. Eu só quero que ele tenha ID, cliente, nome, endereço, telefone, diversidade e telefone. Certo? Então, isso já está, deu o desk bastião aqui. Nós vamos dar um alter table. Alter table. Bastião. Alter table bastião. Drop. Com nome do campo, TemDog. TemDog vai tchau tchau. Certo? Então, enter. Carry, ok. Desk, bastião. Mostre, bastião. O dog foi embora, o dog foi embora. Beleza, alteramos. Alter table, drop column. Detonar a coluna. Certo? Próximo. Chave primária. Permer key. É o objetivo de extrema importância do banco de dados, pois ela é responsável pela identificação dos registros de uma tabela. A chave primária deve ser formada por um campo cujos valores nunca se repetem desta forma. Será possível identificar cada um dos registros pelo valor de sua chave. Toda tabela deve possuir uma chave primária. Um exemplo de campo candidato a ser chave primária é o CPF ou CNPJ, ou no caso uma pessoa jurídica. Um cliente, visto que este valor é único e nunca se repete. Você pode colocar também lá o seu ID cliente. Digamos assim, que ele vai criar sozinho lá os campos e nunca vai ser igual um ou outro, né? É o auto-increment que o comando, mas mais para frente a gente vai aplicar ele. Muitos projetistas de bancos de dados costumam criar um campo específico para inserção da chave primária. Por exemplo, para a tabela de clientes, cria-se um campo chamado ID cliente, que foi aquilo que eu estava falando, cujo o valor pode ser um número inteiro qualquer, desde que este nunca se repita. É possível definir uma chave primária de duas formas: no momento da criação da tabela ou após a criação da tabela. A tabela abaixo especifica a utilização da chave primária. O campo ID cliente está definido como chave primária na tabela. Então esse cara aqui é primary key, né? Primária, chave primária. Cada um dos clientes receberá um valor único para sua coluna de chave primária e é possível atribuir um código manualmente ou gerar de forma automática, que é aquilo que eu estava falando, possibilitando que o registro identificado do seu código e não pelo nome que pode se repetir entre os vários clientes. Então o Gabriel Jesus é o cara 1. Por mais que tenha outro, o Gabriel Jesus e um Gabriel Jesus, ele vai ser um outro Gabriel Jesus 2, porque ele não vai ser o mesmo cara, entendeu? Isso daqui ele nunca vai se repetir. O objetivo aqui é, digamos assim, dar nome aos bois, né? Não que o Gabriel seja um boi, mas um boi pode ser um Gabriel. Ou vice-versa. Para a criação de uma chave primária, no momento da criação da tabela, utiliza-se o seguinte comando: create table, o nome da tabela, que basicamente é aquilo que a gente fez aqui, né? Create table, vamos dar uma aumentadinha aqui, para ficar bem bonito igual eu. Cadê? Aí. Create table, nome da tabela, e daí os campos, blá, 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 blá. E aqui você escreve permer key, que no caso vai ficar aqui, né? Ó. Ah, não, no pezinho dela lá, você escreve constraint, nome da restrição, que daí você vai dar um nome para a permer key, e o primer key vai ser o campo que você vai escolher, que daí o nome do campo vai ser lá o teu ID cliente. Por exemplo, o meu ID cliente aqui,
eu vou chamar essa restrição aqui e já vou dar um nome para primary key, certo? Vou chamar chave primária. E daí aqui vou falar que é primary key e dar o nome do campo, que daí o nome do campo é esse cara aqui, de cliente, certo? Então vamos lá. Aqui ele vai dar um exemplo. Create table, blá 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 blá. E aqui ele está criando um cliente. Ó. Agora o Bastião vai sair daqui um pouco. Nós vamos criar esse cliente aqui, ó, e vamos colocar constraint pk cliente. Aqui é o nome da primary key. Não necessariamente precisa ser isso. Se você não colocar, o banco coloca para você. Isso daqui depois também você pode alterar. O importante é você identificar que este cara aqui é este, certo? Essa coluna aqui é a chave primária. Então vamos lá. Vamos codar. Create table. Ah, eu não vou digitar isso. Vamos digitar só o último comando que a gente já, digamos assim, a gente não usou ainda, né? Vamos dar uma limpada nesses caras aqui, que eu estava trampando em outra coisa. E vamos colar aqui. Então aqui. Drop. Não, mas ele não copiou para mim. Copie. Copiar seleção. Ctrl A, Ctrl V. Create table cliente, certo? Isso daqui vai ser uma nova tabela, o ID cliente, que vai ser nossa primary key. Vamos deixar sem as aspas. Eu tô arrumando aqui para eu jogar direto no prompt lá e ele não me dá problema eu ter que escrever tudo de novo. Eu também indico que se alguém estiver acompanhando aí que faça o mesmo. Escreve no editor de texto e depois você mete lá no teu prompt. Certo? Então, beleza. Aqui nós vamos dar aquele comando aí, constraint, o nome da chave, constraint. Aqui é o nome. Nome da PK. Nome da PK. Primary key, isso daqui é comando mesmo. Primary key. Quem que é? É esse cara aqui, ID cliente. ID cliente. Certo? Só que esse cara é dentro do parênteses. Tô falando, ó, essa coluna aqui vai ser minha chave primária. E daí fecho aqui, né? Desço aqui, fecho aqui, ponto e vírgula. Ver se tá tudo certinho. Esse tá com esse blá blá blá. Certo? Então assim, no caso aqui, a restrição, o nome da primary key, a primary key em si e a tabela. A tabela que vai ser o ID cliente. Cadê ela aqui? ID cliente, blá blá blá, certo? É a mesma coisa. Você vai colocar mais um campo chamando a primary key. É como se fosse mais uma tabela, né? Só que é um parâmetro, digamos assim, da tabela geral. Vamos lá. Ctrl V. Enter. Carry OK. E agora nós temos, dentro do nosso 19 aqui, nós vamos ter esse cliente. Vamos desk tables. Não. É show tables, né? Show tables. Ó, Bastião e o cliente. Agora nós não vamos mais usar o Bastião e vamos dar um desk no cliente. Olha lá. Agora, ó, o Bastião aqui não tinha nada de key, ó. Agora não. O nosso cliente aqui ó, tem a primary key, que foi ela que a gente digitou aqui, que é essa menina aqui. Blá, 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 blá. E o nome dessa chave aqui é esse nome aqui, nome da PK. Certo? Então vamos lá. A chave primária na criação da tabela. Alguns bancos de dados também aceitam a declaração da chave primária sem o nome da restrição. Basta colocar o comando primary key, que é o que eu estava falando, né, na frente do campo, que será a chave primária no exemplo abaixo. Cliente e coloca direto. Manda direto aqui, ó.
Em vez de a gente criar o cliente, agora nós vamos criar a Josefa. A Josefa, e vamos falar que a primary key dela. Aqui a gente criou o cliente, né? Vamos criar a Josefa aqui agora. A Josefa é cônjuge do Bastião. Não, eu tô me bobeando aqui, mas é só para dar uma dinamicidade, senão fica chato. Ficar trabalhando na empresa dos outros aí o tempo inteiro. Ou criando empresa dos outros aí. Ah, não. Vamos se divertir um pouco. Beleza. Certo? Aqui, ó, não vai ser ID cliente, né? Vai ser ID Josefa. ID da Josefa. E aqui o cliente vai ser a Josefa. Tá, Josefa. Ihu! Tá, beleza. Nome, varchar, endereço, identidade, blá 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 blá. Certo? Em vez de eu mandar a permarquei aqui, ó, com apelido, bem bonitinho, lá como campo, eu já chamo aqui, ó, do lado da ID Josefa. Já mato 2 coelhos com uma cajadada só. E aqui, ó, também eu posso colocar mais um not nu. Not nu. Porque aqui tá not nu, aqui não precisa, aqui tá falando que é null, né? Então, vamos lá. Dá um pau aqui. Create table da Josefa. Cadê o nosso prompt? Aqui. Ctrl V. Enter. Carry, ok. Certo? Então nós temos mais uma tabela. Show tables. Ponto e vírgula. Olha lá, a Josefa. Tá vendo? Então vamos dar um desk Bastião. Não, um desk cliente e um desk Josefa. Desk Bastião. Só pra gente comparar as três. Será que dá pra botar uma vírgula aqui, cliente Josefa? Vírgula Josefa, como se fosse um join? Ponto e vírgula. Não, não dá. Então vamos um por um. Primeiro o Bastião. Vai lá, Bastião. Certo? Agora o cliente. O cliente e agora a Josefa. Vai, Josefa! Eita, Josefa. Foi errado, Josefa. Aí. Então, ó a diferença. Então aqui a gente tem a primary key da ID Josefa, que a gente colocou direto no código, né? Aqui em cima. O cara aqui, o Bastião, ele não tem primary key. E já o cliente aqui, ele tem primary key, mas a gente botou no pezinho aqui, ó, colocando o nome da chave, com mais um coisinha, né? Mais um parâmetro. E chamou a primary key e falou que a chave era essa. E aqui ficou bem mais simples o código, né, da Josefa. Porque eu simplesmente falei, ó, Josefa, o teu ID cliente, o teu primary key vai ser o ID cliente. Então é bem mais simples, né? Vamos lá. Create table, tá, primary key. Ó, a chave primária em tabelas definidas. Existem comandos no SQL para definição da chave primária mesmo após a tabela estar sido criada. Agora nós vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui, ó, o Bastião, tá sem primary key. Nós vamos alterar ele. Vamos utilizar aqui nosso material para alterar ele. Portanto, mesmo que o programador esqueça de definir uma chave primária para a tabela, no caso o nosso Bastião lá, não será necessário que a mesma seja apagada e recriada. Imagine o trabalhão. Imagine que isso daqui é digamos assim, só um laboratório para a gente brincar. Né? Imagine você botar, digamos, 30, 40 colunas, você ter que codar tudo o negócio. Pô, fica foda, né? Portanto, mesmo que o blá blá, para a definição da chave primária, após a criação da tabela, se utiliza a seguinte sintaxe. Alter table, nome da tabela, nome da restrição, que daí você vai colocar aqui, é o mesmo esquema lá, que a gente fez para deixa eu ver aqui, para quem que foi? Foi para o cliente, né? Que a gente botou no pezinho dele lá, aqui, blá, 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 blá. Mesma coisa, só que você vai colocar o nome da tabela e adiciona. Adiciona restrição com o nome de blá blá, permarquei campo. Então vamos lá.
Vamos adicionar esse código aqui então no nosso bastião. Vai lá, bastião. Agora nós vamos dar um desk em você de novo. Desk bastião. Bastião. Só para a gente acompanhar o que está acontecendo, sem chave, certo? Vamos lá, alter table, bastião, add, abre parênteses, consta int. Sempre se atente para vocês não perder tempo em ler certinho e escrever certinho o nome dos códigos. Permarkey. Permarkey. Certo? Beleza. Quem que é Permarkey do Bastião? Vamos falar que é o ID cliente, né? Que o Taco vai ficar padrãozinho que nem os irmãos dele lá, que é a Josefa e o cliente. E agora o Bastião vai ter uma Permarkey, ID cliente. Não necessariamente a Permarkey vai ser o ID cliente, pode ser CPF, pode ser o nome, pode ser o endereço, só que aquela coisa, ele tem que ter um código único. Então por isso pode ser um CPF, um CNPJ, um negócio assim, né? Cliente. Isso daqui, digamos assim, só didaticamente para a gente codar e ver o que as modificações que estão rolando, né? Erro. O que eu errei? Alter table bastião. A bastião, estou alterando a tabela. Adiciona. Alter table bastião adiciona. Constraint permarkey, fecha, fecha. E de cliente. O que está dando errado aqui? Erro. Você errou na sua sintaxe SQL. Blá, 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 blá. Vamos fazer o seguinte. Vamos limpar aqui. Dar um desk bastião de novo. Que é o que eu quero alterar. Alter table. Bastião. add consta int primary key abre ID cliente underline cliente, fecha e fecha, ponto e vírgula, enter, carry, ok. Agora o nosso bastião, a primary key dele é para estar aqui. Vamos dar um desk no bastião. Não é desk no bastião, desk bastião, ponto e vírgula. Ali, ó, primary key. Agora todo mundo tá com chave primária, certo? Chave composta. É possível definir de um ou mais campos com chave primária de uma tabela. Essa técnica é denominada chave composta. Vamos exemplificar o conceito de chave composta por meio de um exemplo. Imaginamos as tabelas de uma agência bancária e outra de uma conta corrente, como ilustra o diagrama abaixo. Aqui a gente tem duas chavinhas, né? E a gente tem uma chavinha aqui. A ID agência, ela está aqui dentro da conta. E o número da conta não está dentro da agência. Então é uma chave composta, né? Essa menina aqui está aqui dentro, mas não necessariamente essa está dentro dessa. É como se fosse uma chave estrangeira, né? Só que assim, você cria ela aqui, mas essa menina é igual a essa. Mas não necessariamente ela está aqui dentro. Vamos lá ver como é que funciona isso. A figura abaixo ilustra um exemplo do uso de chave composta. Os clientes 4 e 9 possuem o mesmo número de conta corrente, mas agências diferentes, assim como os clientes 6 e 1. Então, quem que é os caras aqui? 4 e 9, cliente 4, e o cliente 9, opa, cadê? Cliente 4, os clientes 4 e 9, cadê o 9? Não, mas é ID cliente, ID agência.
ID, mesmo número de diferença dos clientes 6 e 1. 6 e 1. Ah, não, entendi. O 1000, número da conta, certo? Só que a agência é diferente, ó. Tá vendo? ID cliente. O ID cliente aqui é 2 e aqui é 5. São pessoas diferentes com saldos diferentes. Porque as agências aqui, ó, essa daqui é a agência da UTF, essa aqui é a agência do centro, essa daqui é a agência da zona 1 e ali é a agência da UEL, certo? Então, assim, a agência ela pode ter o mesmo número de conta, só que com IDs de cliente diferentes, né? Então, assim, como é possível observar na tabela conta, existem dois campos definidos como chave primária. São eles os números da conta e ID agência. Número da conta e ID da agência. Se a chave primária estivesse apenas no campo número da conta, nenhum cliente, mesmo que estivesse aberta a sua conta em outra agência, poderia ter o mesmo número da conta corrente. Como a chave primária está nos dois campos, pode existir dois clientes com o mesmo número de conta, desde que em agências diferentes. Podem ter ID cliente aqui, desde que com agências diferentes. O mesmo cliente com agência diferente. É outra coisa, outra entidade. Ah, tá, beleza. Paramos aqui. A chave composta pode ser declarada no momento da criação da tabela ou após a criação da mesma. A estrutura abaixo da sintaxe da declaração da chave primária no momento da criação da tabela. Create table, aquele mesmo esquema, que é esse daqui, né? Blá, 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 blá. E daí aqui, ó, restrição, constraint, o nome da chavinha, permer key. Você vai colocar duas chaves primárias, na verdade, né? Só que daí, no caso, pode colocar N chaves, ó. Então, vamos lá. Vamos botar mais chaves primárias aí. Create table conta. Integer, blá, blá, blá. Aqui é o seguinte, ó. Número conta e ID agência. Então, aqui, essa daqui vai ser permarquei e esse daqui vai ser permarquei também. Então, vamos copiar esse códigozinho aqui. Não, vamos escrever lá. Deixa eu ver o tamanho desse vídeo. Vamos parar aqui e daí a gente continua.